pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Agora deixe Deus ser Deus de tudo que tens. Entrega a Ele o coração e todos os teus bens, pois Ele é fiel. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. Que Deus é o Criador. As bênçãos sem medidas e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Amém? Senhor, meu Pai, ouve meu chorar. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu sinto tanta dor e frio está meu coração. Eu tenho tanto pra vencer em mim, mas não consigo tua voz ouvir. Preciso ter certeza que tua mão me guiará. Escuta minha oração, fortalece o meu coração e me faz sentir que estás ao meu lado. Mas, oh Pai, eu só quero entender o teu amor. Eu quero ser aquilo que não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu calor.
que não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu amor. Amém. Fica comigo. Feliz sábado. Amém. Que Deus abençoe você nesse sábado. Você que veio até aqui à igreja. Desculpe pelo barulho. Que Deus abençoe você. É um prazer estar aqui na igreja da Brasilândia. Eu estava ouvindo a Regina cantar ali, quase chorei. Eu lembrei das músicas, saudade das músicas da Regina, né? Essas músicas tocam o nosso coração. E a Sara está aqui, ó. Conheçam a Sara. Que Deus abençoe você que veio aqui essa manhã. Temos algum visitante aqui na igreja? Adventista e não adventista? Nosso irmão ali. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe você. É um prazer. O Patrick já me encontrou ali na porta. Falou, você emagreceu muito, né? Eu vou te dar uma pizza 7 queijos. Tem pizza 7 queijos, irmão? Para ver se me dá uma engordadinha, mas não dá certo, não. Foi um ano de muita corrida para emagrecer o tanto que eu cheguei, viu? Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, irmãos. Falaremos sobre Jó, a teologia do sofrimento. Nós veremos o que está por trás do sofrimento de todo homem. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você para orar, para que o Espírito Santo ele possa trabalhar ao nosso coração nesse dia. Vamos orar. Querido Pai, nós pedimos nessa manhã o Seu Santo Espírito, Pai, que Ele possa falar ao nosso coração, que nós possamos sair preenchidos dEle, Pai, que possamos entender o grande conflito que existe por trás de tudo isso de ruim que acontece em nossa vida. Muitas vezes passamos por sofrimentos, Pai, e sabemos que é o Seu Santo Espírito, o Consolador, que tem atuado em nossa vida. Que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos ser preenchidos por Ti nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago. Primeiramente, vamos ler Tiago. Tiago 1, capítulo 1, versículo 22. Desculpa, versículo 1, 2 e 3. Aqui Tiago diz assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova de vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aqui Tiago diz que nós devemos passar por provações. As provações são coisas que vêm na nossa vida, desde a origem do pecado. A provação, ela nos dá perseverança. A perseverança é necessário para aqueles que dizem servir a Jesus Cristo, porque nós seremos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aquele que serve a Jesus e a sua vida está muito tranquila, duvide do seu cristianismo. Duvide se você realmente tem servido a Cristo e feito a vontade dEle. Porque virão provas em nossa vida. Nós devemos estar prontos para essa prova. Eu quero pedir licença também aqui, porque esse sermão foi de uma aula do mestre Zinaldo, um abraço. E como eu irei usar alguns materiais dele, eu peço licença aqui para vocês.
vocês. Hoje nós vamos levar você a ver, dentro da história de Jó, o grande conflito. E que por trás do sofrimento e das dificuldades da vida, existe um inimigo, existe Satanás. E que você e eu precisamos ser um servo fiel, para que possamos permanecer firmes, mesmo nos momentos de provações. Nós entenderemos na história de Jó o que acontece na nossa vida também. No livro de Jó, no capítulo 1, começa com a descrição de onde Jó morava. Qual era a localização de Jó? Livro de Jó, eu peço que você abra aí, que agora nós vamos ficar só em Jó. Se tiver algum texto para ler, eu leio aqui. Se você conseguir abrir rápido aí, também me acompanhe. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia na terra de Uzo um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Aqui nós vemos que o escritor bíblico, ele já começa dando descrições de Jó, tanto descrições geográficas quanto do seu caráter. Olha ali, hein? Nós sabemos pela tradição, irmãos, que Moisés escreveu o livro de Jó. Ellen White diz que Moisés, quando ele foi para o deserto de Midian, ele conheceu a história de Jó. Porque nós sabemos que Jó, pelas descrições bíblicas, ele não era da época de Moisés. Pelas descrições bíblicas, Jó era um homem que vivia na época dos patriarcas, Abraão e Jacó. Por causa de algumas características. Havia uma moeda chamada Quecitá, que era uma moeda de prata. E ela era dessa época, ali do 2º milênio, antes de Cristo, o período dos patriarcas. E também temos a descrição da formação da família de Jó. Era a mesma formação da família patriarcal de Abraão. Mas Jó não era da linhagem escolhida. Jó não era da família de Abraão, da linhagem que Deus escolheu ali Abraão como escolhido. Mas Abraão era um homem temente a Deus. Abraão era um homem ali, a Bíblia diz que era um dos maiores ali do Oriente, né? Jó, né? Eu falei Ló? Abraão, desculpa. Jó era um dos maiores ali da região ali do Oriente. Christopher, passa o slide ali. Nós veremos aqui um mapa sobre onde está... Pode passar. Na parte de cima, onde aparecer a seta, nós vemos ali a região da peregrinação do povo escolhido. Volta. Isso. A terra de Canaã. E abaixo, ali pelo deserto da Arábia, nós vemos aonde Jó morava. Não sabemos o local exato, mas pelas descrições que alguns teólogos fazem, a localidade ali onde Jó morava é ali pelo deserto da Arábia. Nós vemos ali também alguma descrição sobre o caráter de Jó. Pode passar, Christopher. Nós temos a primeira descrição do hebraico que diz plenitude. Jó era um homem íntegro, que significa plenitude ali no hebraico. Deixa eu só abrir aqui no meu PDF, o PowerPoint, porque eu não estou conseguindo enxergar muito, está esquisito aí, né, irmãos? Então, Jó era um homem íntegro, que vem do hebraico tam, que significa plenitude, sinceridade, perfeição. No grego é equivalente a teleios, que significa uma perfeição que não significa ausência de pecado. Hoje nós temos um grande problema na igreja. Algumas pessoas que surgem no meio da igreja acreditam que a perfeição, nós estamos no processo do quê? De santificação. Mas o processo de santificação não quer dizer que chegará um momento que nós não erraremos mais, que não pecaremos mais. O processo de santificação, às vezes você vai cair. Ali está falando que Jó era íntegro, mas não quer dizer que Jó era ausente de algum pecado. Jó era um homem que tentava viver de acordo com a vontade de Deus. A segunda característica era que Jó Yashar, era reto, plano. Jó vivia uma vida plana, reta, não havia desvios,
não havia elevações, declives. Jó vivia uma vida da melhor forma possível, plenamente. Terceira característica, que Jó era um homem temente a Deus, e denota lealdade e obediência a Deus, característico do sábio. Jó era um homem sábio, irmãos. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Amém? Amém. Que exemplo de homem, né? Nós vemos Jó também, a Bíblia caracterizando quem era Jó. Jó era um homem muito rico, né? Um milionário, talvez hoje da nossa época, né? Jó era um dos maiores do Oriente. A Bíblia começa aí no verso 3, dizendo assim que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Olha aí, hein? Jó era um milionário, hein? Talvez você esteja me ouvindo aí, aqui, você é um milionário. Talvez você tenha ganhado na Mega Sena, apesar de que cristão não joga na Mega Sena, né? Amanhã você vai para uma ilha no Caribe. Mas eu quero dizer que a vida de Jó era muito boa, né, irmãos? Era muito boa. Só pelo número de camelos que ele tinha aqui, nós vemos a riqueza de Jó. E nós vemos que a Bíblia vem descrevendo em ordem de importância. Depois a Bíblia diz que Jó não era o povo da aliança. Ellen White diz que a história de Jó mostra que o sofrimento é afligido por Satanás. Predomina sobre ele mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Desejado de todas as nações, página 471. Quando eu tive essa aula no segundo ano de teologia, eu passei por momentos muito difíceis no meu estudo. Quando eu comecei a conhecer sobre Jó, veio uma doença para mim logo na segunda semana de aula. Geralmente o semestre de teologia tem 4 meses de estudos intensos. E veio uma dor assim nas costas, na região da barriga, muito forte. E eu estudo lá na região ali do norte, ali do Pará. E nós sabemos que hoje o atendimento público já é difícil, né, irmãos? E quando surgiu essa doença, eu ia em muitos médicos e não encontrava ninguém que pudesse me ajudar. E foi esse momento que eu comecei a ver um pouquinho do que Jó havia sofrido. 3 meses eu fiquei sofrendo com aquilo. Porque ali os médicos, eles davam remédio apenas para passar a dor. E é muitas vezes assim também, né? Mas aqui pelo menos às vezes encaminha. Mas lá onde eu estava, realmente eles só dão remédio para você. E Deus que te cure, né? Deus me livre. Nós vemos na história de Jó, irmão, que Satanás um dia chegou em algum lugar do universo. Alguns teólogos dizem que ali é o próprio céu. Ellen White diz que não se achou mais lugar de Satanás no céu, depois que ele foi expulso. Mas quando Satanás enganou Adão e Eva, ele roubou a posse desse mundo. E ele veio, roubou a posse desse mundo, e ele se sentiu um representante desse mundo. Adão, que era representante desse mundo, havia perdido o poder. Por isso que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. E Jesus reconquistou a posse desse planeta, como representante, amém? Jesus quer ser o representante da sua vida no dia de hoje. Então a Bíblia diz aqui, no verso 4, no verso 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passar pela terra. Essa expressão aqui no hebraico, de rodear e passear pela terra, denota um sarcasmo de Satanás. Como se ele fosse o dono da terra. Eu estava lá rodeando e passeando na terra que era minha. Ele estava falando para Deus que essa terra pertence a ele. Quando ele fala isso no texto hebraico, ele está dizendo que a posse desse mundo é dele. A Bíblia diz que esse mundo jaz
no maligno. Então, no verso 8 diz, perguntando o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Olha as características que Jesus, que Deus deu de Jó. Será que Deus, eu quero te fazer uma pergunta hoje, será que Deus pode te olhar do céu agora, nesse momento, e você sentado nesse banco da igreja, ou sentado aí na sua casa, será que Deus pode olhar para você e dizer, olha, você tem visto o meu servo Moisés? Você tem visto o meu servo Márcio, Edson, Júlio? Será que Deus pode olhar para você e desferir elogios sobre a sua vida? Nessa manhã eu quero convidar você a pensar se Deus pode falar que você é uma pessoa íntegra, temente a Deus, reta. Sabe, Jó era uma pessoa especial, porque dentre o clã abraâmico, que era da mesma época, Jó era diferente. Nós conhecemos a história, a Bíblia diz sobre o clã abraâmico. Abraão duvidou de Deus, Isaac, Jacó enganou seu irmão. Nós vemos a confusão que o inimigo causou na linhagem que era a descendência do Messias. Mas Jó, apesar de ser um dos habitantes do Oriente, ele era um homem diferenciado. E Deus olhou para esse mundo e viu Jó como um exemplo de fidelidade a Deus. Será que Deus pode olhar você hoje, nessa manhã, e dizer, olha, aí está uma pessoa fiel a Deus? Eu quero convidar você a pensar se você pode, nessa manhã, receber os elogios de Jesus Cristo. Nessa época de pandemia, muitas pessoas se perderam, e se perderam até no seu cristianismo. Eu dou graças a Deus por essa igreja, que apesar, depois da pandemia, nós vemos pessoas que estão firmes. Mas se você está em casa, você não tem nenhuma comorbidade ainda, você não está na faixa de risco, por que você não está pregando o evangelho? Por que você se afastou de Deus nesse momento? Muitas vezes a internet pode parecer inimiga para nós. Nós podemos usar para edificar ou para cair, né? O que você tem assistido na sua Netflix da vida aí? Quero convidar você a pensar nisso. Nós vemos que Satanás pediu permissão para tocar a vida de Jó. Aqui no verso 9, Satanás diz para Jesus, para Deus, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde não teme a Deus? Essa palavra debalde, não é em vão que Jó teme a Deus? Porque Jó está temendo ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Jó é um milionário, tem uma família linda, tem 7 filhos, 3 filhas, tem muitas propriedades, é um homem importante, considerado como um rei da época. E Satanás questiona a Deus falando, Jó serve você, porque você dá tudo para ele. Olha aí, que prova, hein? Será que Jó realmente, olha o questionamento de Satanás na vida de Jó, dizendo que Jó adorava a Deus por causa dos benefícios que Deus tinha feito na sua vida. No verso 10, ele diz, acaso não cercaste ele concebe, e ele e sua casa tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os teus bens multiplicaram na terra? Estendeste, porém, a mão e toca-lhe, Deus diz para ele, tudo quanto tens, e verás que não blasfema contra ti. A tua face, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tenho, que ele tem, está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Nós vemos aqui outro detalhe importante do grande conflito. Deus está no comando de tudo. Amém? Satanás teve que pedir permissão para tocar na vida de Jó. Deus deu a permissão ou tolerou. Ellen White diz aqui que Deus tolera, porque a descrição de permissão parece que Deus permite que você sofra, né? Parece que Satanás chega aqui e fala assim, eu vou tocar na vida de Jó, nos bens de Jó. Então quer dizer que Deus está permitindo que você sofra.
Mas a palavra mais interessante aqui é que Deus tolera. Deus tolera para que o mal tenha um final. E para que todo o universo e os seres não caídos possam ver quais são os planos de Satanás. Então Satanás começa a tocar na vida de Jó. Passa o slide, Christopher. Não, foi muito. Nós vemos na vida de Jó que os filhos dele tinham um processo de banquetes, que funcionava em forma de turnos. Então começava do filho mais velho até o filho mais novo. Os 7 filhos homens. Então no primeiro dia, o banquete, ele era tão rico, irmãos, que tinha uma festa todo dia na casa dos filhos. Imagina que bênção, né? Todo dia vai ter pizza aqui, amanhã vai ter esfirra, vai ter de tudo. Não pode feijoada de porco, não. No primeiro dia, era no filho mais velho. No segundo, até formar o ciclo. A Bíblia fala sobre um turno de banquetes. Depois você lê, atenção, Jó 1 e Jó 2, sobre o turno de banquetes. E quando terminava esse turno de banquetes, Jó fazia sacrifício a Deus. O sacrifício a Deus sempre acontecia entre o 7º dia e o primeiro dia. Na madrugada, entre o 7º dia e o primeiro dia. Então a Bíblia descreve que Satanás, ele atacou a vida de Jó no período entre o 7º e o primeiro dia. Na madrugada em que Jó havia sacrificado a Deus pelos seus filhos, pela sua vida, nós percebemos Jó como um sacerdote, assim como Abraão foi. E no 7º dia, para o primeiro dia, na madrugada, Jó fez um sacrifício pelo perdão dos pecados dele, dos seus filhos e de toda a sua família. E foi nessa manhã que Satanás começou a tocar a vida de Jó. Sabe o que isso me leva a pensar? Que é no momento que você está mais preparado, que você está mais consagrado, que Satanás vai começar a atacar a sua vida. Ele vai começar a atacar a sua vida quando você se consagra a Deus pela madrugada. Porque se você não vive uma vida de consagração, uma vida ao lado de Deus, Ele não tem interesse na sua vida, porque você já está ao lado dele. Nós vemos que os pecados dos filhos de Jó e de toda a sua família foram perdoados, porque Jó tinha intervido pelos seus filhos. Satanás começa a tocar a vida de Jó vagarosamente. Ele começa a tocar pelos seus bens. Ele começa a tocar os seus escravos. Começa a atacar a sua casa. E aconteceu assim no verso 13. E sucedeu que um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram com eles os sabeus e os levaram, mataram servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova, a notícia. Falava-se ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17, falava ele ainda, que veio outro e disse: invadiram os caldeus, 3 bandos, deram-se sobre os camelos e mataram os servos a fio da espada, e eu escapei para trazer a nova. Que notícia, hein, irmãos? Uma notícia em cima da outra. Veio um furacão na vida de Jó. Não veio um problema no mês de janeiro, um problema no meio de dezembro, veio tudo de uma vez. No verso 18 diz: também falava esse ainda, quando veio outro disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que levantou-se grande vento do lado deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Escapou só eu para trazer-te a nova. Você já pensou, você está em casa hoje e você recebe esse tipo de notícia? Há um mês atrás eu estava terminando o estágio de evangelismo. Há uns 2 meses recebi a notícia que meu irmão estava com problema no intestino. E ele ficou passando momentos difíceis dele. E todos nós preocupados, a igreja aqui estava preocupada.
E nesse momento eu ainda estava preocupado com o Covid, não comigo, porque eu peguei lá no hospital, mas com a minha família que já é de idade. Meu avô surgiu um tumor no pescoço dele. Meu pai faleceu de Covid. Minha mãe pegou o Covid, toda a minha família. Sabe, Satanás mandou as maiores tentações sobre a vida de Jó no momento que ele estava mais preparado. E talvez hoje você esteja vivendo uma vida como Jó vivia antes. Jó estava estabelecido, Jó tinha tudo, estava numa boa. Mas de repente um vento do Oriente, um vento do deserto, veio e devastou a sua vida. Você está preparado para que a sua vida seja sacudida hoje? Você está preparado para o peneiramento, para a sacudidura de Deus? Está próximo o dia do Senhor e eu e você precisamos estar prontos. Eu quero ler com vocês a reação de Jó. Há 3 processos na reação de Jó. Então Jó se levantou, no verso 20, aqui é o ápice do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou em terra e adorou. Amém? Será você capaz de adorar a Deus? Adorar a Deus no meio da provação? Jó fez 3 movimentos. Ele se levanta, ele rasga o seu manto, ele raspa a cabeça e se lança à terra. E ele adora o Senhor. O texto bíblico diz que em tudo isso, no verso 22, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Vocês lembram qual foi o questionamento do inimigo para Deus? Debalde, ele te serve porque você beneficia ele. Só que ele foi lá e tocou tudo da vida de Jó. E ele não teria, e a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Quando nós passamos por algum problema em nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para o céu e dizer: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não se preocupa com a minha vida. O Senhor não está vendo o que está passando no meu coração, o meu sofrimento. Mas Jó olhou para o céu, apesar de tudo o que estava acontecendo, suas propriedades, ele tinha perdido tudo num dia. E o que era mais importante para Jó, você vê no texto bíblico, a última coisa que o inimigo lhe toca é a sua família. O mais importante de Jó é a sua família. E Satanás toca a família de Jó. E mesmo assim Jó, diante das adversidades, ele adora o Senhor. A adoração está no centro do grande conflito. Quem você tem adorado? Quem você tem servido? Ellen White diz no livro Jesus, meu modelo: é possível que a formação do nosso caráter, muito trabalho seja ainda requerido. E sejamos ainda uma pedra tosca que tem que ser burilada antes de poder preencher dignamente o seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois que, como o martelo e o cisel, Deus se põe a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar a que nos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus pode executar. E podemos estar certos que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor, para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece as nossas fraquezas e trabalha para restaurar e não para destruir. Talvez Deus esteja batendo o seu martelo agora na sua vida. E Deus precisa bater o seu martelo em sua vida para que você seja devastado, para que você seja burilado, para que você se transforme em uma pedra preciosa. Sabe, as aflições vêm na nossa vida para nos transformar em pessoas melhores, pessoas mais dependentes de Deus. Você pode ter 2 reações ao passar por sofrimentos. Ou você pode se afastar de Deus, de vez por todas, você estava pendendo no seu cristianismo, ou você pode se firmar completamente em Jesus Cristo. E foi isso que Jó fez. Como eu havia comentado com vocês, eu estava 3 meses sentindo dor. Eu fui parar 7 vezes na emergência, com dor nos rins. Alguém já recebeu dor nos rins aqui? Que bênção, né, irmãos? Que coisa ruim.
Irmãos, eu fiquei tão ruim, apesar de estar ali próximo a alguns, eu fiquei perdido. Eu não conseguia comer direito, eu comia uma vez por dia, porque eu estava com medo que eu comesse, me desse dor. E bebia água todo o período. Mas não teve uma noite que eu consegui dormir direito. 3 meses estudando. 3 meses estudando e tendo dores. E quando dava crises, eu tomava remédio para dor e vinha uma crise forte, eu ia parar na emergência para tomar tramol ou morfina, alguma coisa que tirasse minha dor. Eu não via solução para o meu problema. E nesse momento também, me chegaram a notícia da escola que eu não iria renovar minha bolsa de estudos. Eu falei, meu Deus, e agora? Acabou, né? Acabou, né? Jó da época moderna. Mas eu estou falando para vocês das aflições que eu passei, não para que vocês sintam dó ou alguma coisa. Talvez você esteja passando alguma coisa maior do que a minha. Talvez isso você esteja olhando e falando, Rafael, isso não é nada. Sabe, Satanás tem autoridade, tem autorização para tocar a mão, tocar a vida, né? Ele vai numa outra reunião que tem lá no céu, e ele, no capítulo 2, verso 3, Deus novamente pergunta para ele, achaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo o que o homem dará pela sua vida. Estende a mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti e contra a tua face. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou o caco para com ele raspar-se. Eu quero que você imagine a doença de Jó, irmãos. Tumores malignos que talvez saíam secreção, pus. E ele raspava com um caco de telha. Ele sentado no chão em cinzas. Jó estava no auge da sua vida e de repente foi totalmente atingido. A mulher dele olha para ele, então, ainda conservas tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Muitas pessoas recriminam a mulher de Jó, dizendo que a mulher de Jó falou contra Deus. Mas a mulher de Jó, apesar de tudo, foi a única que esteve ao seu lado. Deus esteve ao seu lado. Mas a mulher disse, amaldiçoa teu Deus. Algum pecado tu fizeste. Jó olha para a mulher e disse, você fala como doida. Temos recebido o dom de Deus, e eu não receberia também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Você aceita hoje a vida boa que você está levando, a vida de paz? Jó aceitou um momento de prosperidade, e Jó estava pronto para receber um momento de adversidade. Sua vida cristã está boa, sua família está bem, está tudo ok, maravilha, louve a Deus por isso. Se está tudo errado, louve a Deus por isso também. A Bíblia diz que nos lábios de Jó não teve palavra contra Deus. Sabe, irmãos, passamos momentos difíceis em nossa vida e nós precisamos estar firmes com Cristo. Jó entrou em momentos difíceis na sua vida. Jó capítulo 3, verso 3 diz, vemos uma possível depressão de Jó. Ele diz, pereço o dia em que nasci. E quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós temos momentos, muitas vezes, à vontade de morrer. A depressão é um mal que atinge as pessoas no dia de hoje. Jó não via solução, só via tristeza em sua vida. Jó não via solução para os seus problemas. E ele dizia para seus amigos, Jó, de alguma forma você pecou, Jó. Você deve ter olhado para uma virgem, você deve ter feito isso, você deve ter feito aquilo. Mas Jó dizia, não, eu não pequei. E se eu pequei, eu pedi perdão para Deus. Ellen White diz no livro Educação que foi afeito a Jó de acordo com a sua fé. Disse ele, prove-me
e sairei como ouro. Jó 23:10. Assim foi, por sua paciente persistência, reivindicou o seu caráter, e bem assim o daquele que ele representava. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou Jó tanto o dobro, e tudo o que dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus tomou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez hoje você esteja passando um momento de tristeza em sua vida. Uma tristeza que você não sabe lidar com ela. Como eu disse alguns dias atrás, procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, alguém que possa te ajudar. Mas procure a Cristo também. Sabe, Jó disse: maldito dia em que nasci. Jó não tinha prazer mais na vida, por tantas dificuldades que veio. E os amigos dele viram ele naquele estado de humilhação. Depois de ter orado a Deus muito tempo, esses 3 meses sem dormir, sofrendo, uma amiga que me ajudou muito quando eu estive no Pará, ela sabe quem é, se ela estiver ouvindo. Ela me indicou uma mulher chamada Rai. Essa mulher é uma mulher usada por Deus lá na região norte do país. Ela é coordenadora do Reescrevendo, Escrevendo e Reescrevendo Minha História. Um projeto que trabalha com adultos, que trabalha com pessoas que estão em regime de prisão. Ela me indicou e falou: Rafael, eu vou te ajudar. E já me indicou uma menina, e eu passei no hospital público, no urologista, e na mesma semana ela me indicou no hospital adventista, e eu consegui fazer uma tomografia muito cara, e descobriram que aquela pedra que eu estava era no rim. Mas pela graça de Deus me deram medicações, e 15 dias eu estava parcialmente curado pela dor. Amém? Eu saí para as férias não sabendo o que ia fazer. Eu havia perdido minha bolsa. Eu trabalhava dentro da FAAMA. E eu falei: Deus, como eu vou fazer para pagar minha faculdade agora? Muitas pessoas me ajudam. E eu tive uma proposta para ir para o Amazonas comportar. E um amigo disse: não, lá você vai se dar bem, a gente vai vender se você vai tirar o seu estipêndio do semestre, né? E eu fiquei pensando. E houve uma proposta para eu ir para o interior do Maranhão, Junco do Maranhão, para fazer um evangelismo. E nesse momento, eu tive uma decisão a tomar. Ou eu vou para a comportagem, ou eu vou para fazer o evangelismo. Os irmãos não iam me dar nada, eles me ajudar com as minhas despesas. Aí eu decidi comprar algumas Bíblias. E fui para o Junco do Maranhão para evangelizar. Pela graça de Deus, muitas vidas foram alcançadas lá. Consegui vender todas as Bíblias. Amém? Amém. São histórias dessas que nos fazem felizes, porque nós sabemos que Deus está no comando da nossa vida. Quando eu voltei das férias, antes de ir para as férias, eu fiz uma entrevista no Hospital Adventista de Belém. E ele falou que no momento não precisava. E vocês sabem que no momento em que o remédio fez efeito e parou a dor, eu recebi uma ligação do pastor Aquino, o diretor do hospital. Ele disse: vem aqui, vamos trabalhar no Hospital Adventista junto comigo. E eu comecei a auxiliar a capelania do Hospital Adventista. Olha, talvez você esteja passando um momento difícil hoje. Eu pensei que aquele tinha sido a minha última dificuldade no terminal teológico. Mas esses dias, quem sabe, eu perdi meu pai. Foi uma tristeza muito grande. Uma tristeza profunda. Meu pai sempre foi um homem muito bom para a família, para mim. E a gente olha para o céu e não entende. Na vida de Jó nós temos algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. Jó aceitou o dia de alegria e deveria aceitar também o dia de tristeza.
devemos estar firmes com Deus. Mesmo diante de duras provas, temos toda a certeza que o mal é causado por Satanás. Deus usa a escola da aflição para forjar o nosso caráter. Nosso caráter é o que levaremos para o céu. Provas acontecem em nossa vida para que nos tornemos cristãos melhores. Se você está passando por provas na sua vida, Deus está forjando o seu caráter. É o seu caráter que você levará ao céu. Jó recebeu os elogios de Deus. Você é aqui da igreja de Vila Brasilândia. Você pode receber os elogios de Deus nessa manhã. Será que Deus pode olhar para a sua vida e dizer: olha, aqui tem um filho meu que é temente, íntegro. No meio de tantos problemas e dificuldades, podemos aprender através da vida de Jó que nada nesse mundo pode ser mais importante que o amor pelo nosso Deus, e que diante das dificuldades nós devemos adorar a Deus. O último slide talvez seja um dos versos mais importantes. Ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive. É Jó o que aí que está dando? Vamos ler esse verso, eu quero finalizar com ele. 19:25, irmão. Jó diz no Jó 19:25: contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para defender e vindicar. Ainda que eu seja pó do meu túmulo, e depois de todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa o verá, e me dirá como ele é. Oh, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Amém? O seu coração tem desejado o novo céu, uma nova terra? O seu coração está desejando que essa pandemia passe e você volte à sua vida normal? Deus está usando da sua misericórdia para que eu e você não nos percamos. Jó diz no capítulo 42, verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Se você tiver uma comunhão com Deus tão grande, haverá um momento em sua vida em que você vai conhecer Deus não apenas pelas palavras desse livro, mas pela vivência que você tem com Cristo. Deus tem estado na sua vida nos momentos difíceis e nos momentos de bonança. Adore a Deus nos 2 dias. Peça a Deus hoje que molde o seu caráter. E peça para que Deus te dê uma experiência real com Ele. Eu sei que um dia tudo isso vai passar. Talvez você esteja passando por um sofrimento, uma dor muito grande. Você não sabe como lidar com isso. Mas eu quero te convidar a entregar na mão de Deus. E se você que está me ouvindo, perdeu alguém que você ama muito, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele um dia se erguerá. Sabe, Deus se erguendo, no pensamento hebraico tem um simbolismo de juízo. E quando Deus se levantar, Ele executará o seu juízo. E quando Deus se levantar, Ele vai se levantar para vir nos buscar aqui. Essa vida não é a última coisa. Não é o fim da linha. Não viva como se essa vida fosse apenas isso. Você tem muito ainda para viver com Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero convidar a Regina para cantar. Eu quero convidar você que está nos visitando, você, meu irmão da igreja. Se você quiser ter um compromisso real com Deus nessa manhã, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou pedir para você que você possa se levantar onde você está
E se você aceita que Jesus tome conta da sua vida nos momentos difíceis e nos momentos de bonança, que Ele possa abençoar sua vida, que você possa escutar essa música nesse momento e que Deus possa te abençoar através dela. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, foi meu pecado que recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, foi meu pecado que Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor
tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o seu lugar. Amém, por você ter aceitado Jesus Cristo nessa manhã de sábado. Eu fico pensando no final da história, a Bíblia diz que Deus virou a sorte de Jó. E Deus quer virar a sua vida, a sua sorte hoje. Amém? Você não encontra saída, você está num beco sem saída. Deus quer mudar a sua sorte. Eu fico imaginando também que Jó havia perdido os seus filhos, seus servos. Seus servos deviam ser seus amigos, sua família toda. A Bíblia diz que Deus virou a sorte de Jó, ele teve filhas e filhos, e teve bens novamente, muitos bens. Mas eu acho que ficou no coração de Jó foi a saudade dos seus filhos, saudade da sua família. Mas ele sabia que Jesus viria novamente, que o nosso Redentor viria. Então nossa esperança nesse mundo, apesar de ele ter vivido uma vida ainda de 100 e poucos anos, na prosperidade, com a nova família, ele devia ter aquela saudade, né? Se você sente saudade de alguém que se foi, Jesus está voltando. E Paulo diz que, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aceitar Jesus Cristo nessa manhã. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, porque através da história de Jó, nós podemos ver que não é o Senhor que causa todo esse mal. O Senhor tolera, Pai, as ações do inimigo nessa terra. Nós vimos também que ele precisa de permissão. Ele não manda aqui. E nós que temos uma vida de acordo com a sua vontade, sabemos que em momentos bons passaremos, momentos de dificuldade. Em todos os momentos o Senhor estará lá. Nos ajude, Pai, a aceitar o dia bom e aceitar o dia mau. Nos ajude a adorar o Senhor em todos os momentos. Nos ajude em meio às dificuldades. Nos mande o Consolador para que nos possa guiar. Abençoe a cada vida que esteve aqui essa manhã, que está ouvindo pelo Facebook. Agora vai aparecer um telefone aí, Pai. Se alguém aqui nessa igreja sente a vontade de se entregar a Cristo, que possa nos procurar depois. Se você está em casa, use esse número. Jesus está voltando. E eu e você precisamos estar prontos. Pai, que o Senhor leve em paz essas pessoas para casa. Proteja eles de todo mal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado. Você que está na live aí, temos um telefone, se você quiser uma visita. Se você está aqui e quiser que eu faça uma visita para você também. Que Deus abençoe você nesse sábado e que Jesus Cristo faça parte de cada momento da sua vida. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais Olá, confiante. obrigado pela sua visita. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e salve em uma playlist para ver quantas vezes quiser.